A gente falou do TSE e não poderia deixar de falar sobre o principal personagem do TSE nessas eleições, que foi o presidente Alexandre de Moraes. É, Como é que você vê o vamos lá. funcionamento dele Eu primeiro nas decisões? vou dizer a história de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tinha uma carreira meteórica e brilhante. Aos 28 anos de idade, Alexandre de Moraes tinha um livro de constitucional mais vendido do Brasil. Estudei por ele, inclusive. Não era um livro tão maravilhoso, mas é um livro, um manual para aprender para um estudante. É bom. Ele, depois, essa meteórica aí, começa a galgar cargos no governo de São Paulo, de um garoto brilhante intelectualmente, se torna um sujeito da burocracia, do que a gente chama de burocracia estatal, né? Do tecnocrata. E Alexandre de Moraes, o que é que Alexandre de Moraes vai? Tem uma carreira dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O maior poder de polícia, de policial, de aparato policial do país. Quantidade. De quantidade, imagina você ter 20 mil policiais civis e 80 mil policiais militares. Tu tem uma máquina de guerra à tua disposição. Um aparato de inteligência violentíssimo. Você ter 1.000, 2.000 agentes de inteligência no estado desse de São Paulo. Com o melhor que você tem de equipamento, tecnologia, dinheiro, o maior PIB do país. E ele foi forjado nisso. Aprendeu todos os meandros do poder. Foi alçado a ministro do STF por Michel Temer. Com ele, obviamente, toda uma série de confluência de interesse para ser alçado a ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele traz todo esse know-how de policial. De policial. Essa é a verdade. Que aprendeu ao longo dos anos na Secretaria de Segurança. Oi. Ele advogou para o PCC? Ele advogou em algum período de tempo e advogou para algumas pessoas que eram acusadas de crimes ou que eram vinculadas ao PCC. Você tem uma advocacia para 3 ou 4 pessoas. Só que isso é bastante comum em São Paulo. Você tem um PCC que é gigantesco e que tem integrantes. É a mesma coisa aqui. A gente tem um advogado aqui que advogou para alguém da Al-Qaeda. Aí tem 100, 200, 300 advogados na Paraíba que é advogado para alguém integrante da Al-Qaeda. Não dá para vincular ele ao PCC. Não dá para vincular o PCC. É diferente de certos advogados que são contratados do PCC. Aí é outra coisa. Que há em São Paulo, há. Né? São Paulo, o PCC é um problema muito maior que a gente poderia discutir, mas... Vamos deixar para outra oportunidade. Mas assim, e ele depois vira ministro do STF. E as decisões dele? Aí vamos lá. Alexandre de Moraes, primeira coisa, vamos lá. Alexandre de Moraes pegou aquele inquérito das fake news, que juridicamente é um absurdo, eu concordo. Ele não poderia ser o ministro, o delegado e o promotor. Qual seria a solução para isso aí? A solução ali seria o quem? Ele não poderia ser o investigador, teria que ser o Procurador-Geral da República. Só que qual é o problema? Esse Procurador-Geral da República, ele está dormindo faz 4 anos. Né? Aras é um procurador completamente... faz nada. Omisso completamente tudo. Veja aí, o país, aí, manifestações aqui. Desde segunda-feira, o Procurador-Geral da República não deu uma declaração. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público. Não deu uma declaração. Você tem uma série de coisas aí, omisso, completamente omisso. Né? Aras completamente omisso. É um sujeito que foi... se há um sujeito que leal a Bolsonaro e cumpriu todo o acordo que fez com o Bolsonaro, é o Procurador-Geral da República. E o que é que vai acontecer? Aí vamos lá. Em alguns momentos, o que é que aconteceu? Ataques sistemáticos à ministra do Supremo Corte, ameaças, questões com a esposa, com o filho, e isso. Vamos lá. O STF agiu como órgão de corporação, autoproteção. E Alexandre de Moraes se fortaleceu nesse processo. Porque Alexandre de Moraes teve a coragem de fazer o enfrentamento que ninguém tinha coragem de fazer. Nessas eleições, você vai voltar para o tema, mas nessas eleições agora, outro ministro teria sustentado essa pressão? Não teria, porque não conhece os meandros da segurança pública e de organização criminosa e como funcionam esses aparatos, nem tinha a coragem de enfrentar isso. E nem o vigor. E outra, e nem a ampla... que não entendam. Teve discussão no STF ali, pronto, do inquérito das fake news. Você sabe quanto foi o resultado do inquérito das fake news no STF quando foi plenário? Se eu não me engano, foi 11-0. 11-0. Sabe o que é 11-0? Sabe o que é 11-0 no Supremo? Difícil. Fica à vontade, amigo. Tu manda aí, o que tu fizer tá chancelado aqui. A gente tá te mandando
Ali foi um recado claro. Inclusive com os 2 votos dos ministros bolsonaristas. Isso, é porque ali foi antes um pouco, Antes né? um Os pouco ministros deles deles entrarem. Mas foi 11, de todo modo. Naquele inquérito, parece, eu acho que só, se eu posso estar enganado, só teve a contrariedade de Marco Aurélio, foi 10-1. Mas isso é muita força. Em outras situações, então, o que é que Alexandre Moraes foi pautando depois e fazendo decisão que foram completamente o quê? Nessa toada aí. É porque se esquece que é o seguinte, o STF, ele faz política constitucional. É óbvio que o STF se excede. É óbvio que o STF tem problemas em essas situações, decisões. Mas veja que a gente tem uma situação de extremo assodamento. A gente não teve nunca uma situação, Franco, no país, do presidente da República que faz xingando o ministro. Palavrão, baixo escalão, baixo escalão. Não teve uma situação há décadas e décadas. Nem os generais ditadores do país. Obviamente que a Suprema Corte na ditadura Era arrumada. era arrumada, né? Tava ali quem os ditadores indicaram. Tanto que os ministros foram destituídos. Então, é óbvio, mas nem nesse período. E nem no período democrático você não teve nenhuma situação de um presidente ficar agredindo, né? Falando inclusive com palavras baixo calão, com conotações sexuais, Então, isso inflamou essa relação, essa discussão. E por isso tem isso também. Não adianta só ter uma discussão jurídica aqui, neutra, que é a neutralidade. Óbvio que não. Tem todo esse contexto aí.